Olá! Você sabe o que foi o arcadismo? O arcadismo, ou neoclassicismo, como também é chamado, foi um dos principais movimentos artísticos e literários do século XVIII. Seu nome é dedicado à Arcádia, região do sul da Grécia, nomeada em referência ao semideus Arcas. Após um movimento que ficou conhecido como Barroco, houve o início de uma revolução no contexto histórico-cultural, que ficou conhecido como Iluminismo. Este prezava pelo racionalismo e pela volta do antropocentrismo, assim como o renascentismo fez no século XVI. Com o Iluminismo, houve uma expansão do pensamento racional e, como consequência, o surgimento do arcadismo, que ia contra os exageros e a temática religiosa e conflitante do Barroco. O neoclassicismo fez nascer um desejo de vida tranquila, conectada à natureza e livre de corrupções, riqueza ou pobreza, tendo como ideal uma vida simples e rural. Clichês latinos. Durante o arcadismo, muitas expressões em latim foram utilizadas para expressar o pensamento dos autores, pintores e pensadores na época. Em sua maioria, eram conflitantes com o barroco e faziam referência ao desapego à vida urbana. Por exemplo, inutilia truncar, ou cortar o inútil, significava buscar pelo simples e fazer referência aos excessos cometidos pelo barroco. Fugere urbem, ou fugir da cidade, deixar a vida urbana para trás, em busca de uma vida pacífica e mais simples. Locus amoenos, ou lugar ameno, procura por um lugar no campo, longe da corrupção das grandes cidades. Carpe diem, ou colher o dia, sugestão do autor de buscar a felicidade, tendo em vista a efemeridade da vida. Aurea mediocritas, ou medir o ouro, busca por uma vida sem luxúria, achando valor nas coisas comuns. Vale lembrar também que a maioria dos poetas arcades eram burgueses e viviam em meio urbano. A eles é atribuído o termo fingimento poético, uma simulação de sentimentos fictícios. O arcadismo no Brasil. Em nosso país, o arcadismo foi marcado pela elite jovem do século XVIII, que, em sua maioria, viajava para países da Europa, sobretudo Portugal, para estudar. Lá, aderiam ao movimento iluminista, tornando-se filósofos, escritores e poetas árcades. Tais ideais foram essenciais para a Inconfidência Mineira, a famosa história que deu o nome à cidade de Tiradentes. Os árcades brasileiros eram escritores dualistas que, ao mesmo tempo que seguiam as tendências europeias, se interessavam pela natureza e pelos problemas coloniais, utilizando a poesia satírica para criticar o governo e a exploração portuguesa sobre a nação. Os poetas se referiam aos indígenas como bons selvagens, devido às conexões com a natureza que estes possuíam, idolatrada pelos neoclassicistas. Principais autores. Entre os maiores árcades, podemos citar Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Cláudio Manuel da Costa nasceu em Minas Gerais, na atual Mariana, e partiu para Coimbra para estudar Direito. Após sua graduação, retornou ao Brasil, onde atuou como advogado e, alguns anos depois, se juntou ao movimento que deu origem à Inconfidência Mineira. O autor foi encontrado morto em sua cela após ter sido preso pelo governador de Minas Gerais, e é dito que a causa tenha sido suicídio. Ele é considerado o pai do arcadismo brasileiro, com um tom que transita entre o barroco e o neoclassicismo. Neste soneto, podemos notar a presença de características árcades, como a referência constante aos animais, ao campo e à natureza, além de o assunto incluir amor, que foi muito explorado junto à morte e às desilusões amorosas pelos poetas da época. Tomás Antônio Gonzaga era um português, filho de um brasileiro e de uma portuguesa. Após formar-se em Direito na Faculdade de Coimbra, em Portugal, mudou-se para o Brasil para atuar como juiz. Entretanto, assim como Cláudio Manuel da Costa, juntou-se ao movimento da Inconfidência e foi preso. Após esse período, mudou-se para Moçambique, na África, onde casou-se e viveu pacificamente. Dentre suas obras mais famosas, Marília de Dirceu se destaca. Pastor Dirceu, um pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga, era um personagem da obra, que cultivava os ideais de uma vida campestre, vivendo entre ovelhas e junto de sua amada Marília, inspirado por um amor da sua juventude. No trecho do poema, é percebível que, assim como a maioria dos poetas neoclassicistas, Tomás Antônio Gonzaga se autodenomina um pastor, que vive a vida idealizada pelo ser humano, longe das cidades e com a natureza e o amor de sua vida ao seu lado. Esses e outros autores fundaram um modo de pensar e escrever que é muito importante para a literatura atual. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima.